Olá, gente, tudo bem? Sou Daniel, sou enfermeiro da coordenação de transplantes do Hospital Clementino Fraga Filho, da FRJ. Além disso, também atuo como docente na Universidade de Castelo Branco, curso de enfermagem, na disciplina de terapia intensiva. E hoje eu vou estar aqui para falar um pouquinho para vocês sobre tempo de isquemia e perfusão de órgãos, tá? Queria mais uma vez agradecer o convite da organização por poder estar aqui compartilhando um pouquinho de algum conhecimento, trocando informação, tá? E fico à disposição para vocês precisarem no futuro, legal? Bom, inicialmente eu queria declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Em alguns momentos a gente vai acabar usando nomes comerciais aí para poder familiarizar a plateia, né, o público com os seus produtos, mas nenhuma questão de interesse voltada nesses resultados que serão apresentados, certo? Bom, então, o processo de dose de transplante é amplo, todo mundo já conhece esse slide, inclusive é um slide bastante conhecido na comunidade, mais voltado para essa área. E aí, todos vocês já viram ou receberam informações a respeito dessas outras etapas. Nós vamos ficar aqui mais presos em uma das etapas desse processo de remoção de órgãos e tecidos, certo? A gente vai falar mais ou menos do processo de como funciona o tempo de isquemia dos órgãos e também o processo de como que atuam os líquidos de preservação, como que atuam as soluções de preservação e os outros métodos que são mais conhecidos aí para manter os órgãos, tá certo? Bom, então quando a cirurgia de captação começa, né, todo o trâmite anterior é feito, a autorização familiar e o início da cirurgia de captação, vão se abrindo os planos até que chega o momento em que o cirurgião principal, ele clampeia a aorta e a partir desse momento é que começa a contar, de fato, o tempo que um órgão pode ficar sem perfusão, certo? Esse tempo de isquemia, ele é dividido em duas etapas, tá? O momento do clampeamento, ou seja, o momento da interrupção da circulação, até a retirada do órgão, até colocar o órgão dentro de um acondicionamento frio, né? Até ele ser transportado e até ele ser retirado desse gelo já no hospital onde ele vai ser implantado, todo esse período se chama isquemia fria, certo? Já o período de retirada do enxerto do gelo, né, até a reperfusão, onde na maioria das vezes os órgãos passam por alguns ajustes, né, cirúrgicos, que a gente chama de backtable, esse período é chamado de tempo de isquemia quente, tá? A soma, obviamente, do tempo de isquemia fria com o tempo de isquemia quente, ela é chamada tempo de isquemia total, tá? É importante a gente ressaltar que cada um dos tempos de isquemia, eles têm, cada um dos tempos de isquemia, não, desculpa, cada um dos órgãos, eles têm tempos de isquemia diferentes, certo? Então, eu tenho aqui coração e pulmão, que são os órgãos com menor tempo de isquemia, né? Um tempo mais curto. Então, eu tenho aqui o coração com 4 horas de tempo de isquemia, os pulmões de 4 a 6 horas de tempo de isquemia, certo? O fígado de 12 horas de tempo de isquemia. E aí a gente vai, para não ficar aqui repetitivo em todos os outros, a gente vai passando aqui para a função renal, os rins que podem ficar de 24 a 36 horas, dependendo aí da solução de preservação que eles estejam fazendo uso, tá? Agora, é claro que existe uma associação direta entre tempo de isquemia, né, e preservação orgânica, né, preservação dos órgãos. O que isso quer dizer? Quanto menos tempo um órgão fica num período de isquemia, maior a probabilidade que ele tenha uma função inicial melhor no órgão, no corpo do receptor, certo? É claro que isso não é uma receita de bolo, né? Não é necessariamente uma relação totalmente dependente, né? Vão ter ali vários aspectos que podem influenciar nisso. Mas, em geral, né, os estudos indicam que quanto menor o tempo de isquemia de um determinado órgão,
melhor é o funcionamento dele, né? Seja em tempo, né? Ele funciona melhor rapidamente e ele funciona por mais tempo, né? A sobrevida do paciente com aquele órgão acaba sendo melhor quando os tempos de isquemia são mais reduzidos. Tá legal? Então, a gente tem aqui, de fato, aqui nessa condição que a gente vê a questão do transplante funcionar como uma correria, né? A imagem que as pessoas têm do transplante é sempre de correria, de pressa, de helicóptero, de avião, de batedores da polícia para parar o trânsito, porque, de fato, o objetivo, a proposta é reduzir esse tempo ao menor possível dentro das condições aí pela qual esteja sendo submetido, certo? Bom, existe uma sequência de retirada, obviamente, para os órgãos na saída do doador, né, uma vez que existem tempos de isquemia menores, fica fácil de entender que os órgãos que têm menor tempo de isquemia são os primeiros a serem retirados do doador, certo? Consequentemente, os órgãos de maior tempo de isquemia ficam mais posteriores e os tecidos que geralmente têm tempos, né, a gente não considera um tempo de isquemia propriamente dito, ele fica sendo os últimos na retirada do doador, tá? Então, seguindo uma ordem aqui cronológica, você tem o coração, o pulmão, fígado, pâncreas, intestino, rim, córneas e os demais tecidos. Tá certo? Bom, aqui é uma imagem para vocês que geralmente é um questionamento, né? Muita gente não tem muita ideia sobre isso, mas é importante a gente ter em mente como que funciona, né? Durante a cirurgia, no momento em que o cirurgião faz o clampeamento, né, que ele impede a circulação, que ele interrompe a circulação sanguínea do doador, é bom a gente lembrar ou saber que não fica dentro dos órgãos nenhum componente sanguíneo. Então, todo o sangue de dentro dos órgãos ele é removido, né, para que não tenha nenhum tipo de trombo, não forme nenhum tipo de coágulo que impeça o funcionamento depois no receptor, tá? E a retirada desse sangue, ela acontece com a infusão de líquidos de preservação. Então, a equipe cirúrgica, ela faz uma canulação dos vasos, né? Ou seja, ela coloca ali pequenos catéteres nas estruturas anatômicas, tanto vasos quanto artérias, e eles fazem ali a perfusão do órgão, todo o sangue é removido, né? E até que fique dentro da vascularização somente o líquido de preservação. Isso tem, como eu disse anteriormente, o intuito de remover o sangue, e também esses líquidos de preservação são líquidos que vão manter o órgão em menor processo degenerativo, né? As células vão sofrer menos apoptose, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, tá? Um outro detalhe importante a respeito da preservação do órgão e do transporte é sobre o acondicionamento. Não vai ser muita proposta do que a gente vai falar hoje, mas é sempre importante a gente tocar em alguns pontos que geralmente passam despercebidos, tá? Então, o acondicionamento do órgão ele é feito em duas embalagens, né? Na verdade, em embalagem primária e secundária, e a gente vai ver que a embalagem secundária ela leva mais de um invólucro, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, a embalagem primária, onde dentro da embalagem primária é colocado um saco plástico estéreo, né? E junto desses sacos estéreis vão o órgão propriamente dito e solução de preservação gelada, certo? Então, dentro desse primeiro invólucro, dessa primeira embalagem, vão o órgão e a solução de preservação. Depois que eu embalo essa primeira, elas são amarradas com fitas de sutura cardíacas, né? Depois que a primeira embalagem é amarrada, a segunda embalagem, que a gente chama de embalagem secundária, tem um novo invólucro, tá certo? E esse novo invólucro, ele é colocado dentro desse invólucro solução estéreo, normalmente soro fisiológico, né? Em volume suficiente para proteger o órgão contra choques. Então, ele faz uma espécie de bolsa, né? Uma bolsa de água que vai proteger
o órgão durante o transporte, tá? Então, você tem ali, no primeiro invólucro, o órgão e a solução, no segundo invólucro, uma solução estéril, tá? E ainda na segunda embalagem, né, na embalagem que a gente chama de secundária, ainda tem um terceiro invólucro. E esse invólucro, na verdade, ele só tem uma função de prevenir, de prevenção de contaminação. Então, ele está vazio, né? Ele ensaca a segunda embalagem sem nenhum componente dentro, somente para proteger, para fins de contaminação. É até curioso, porque algum tempo atrás circulou na internet um vídeo de um profissional de saúde que estava transportando um órgão num cooler, né, amarrado a um carrinho, e porventura o cooler vira e o órgão vai ao chão, né? E aí, enfim, na internet uma série de piadas, uma série de questionamentos sobre a perda do órgão em virtude disso. Na verdade, ele não foi perdido, né? Uma vez que ele está protegido aí por três invólucros, certo? Então, no final, fica o órgão mais a solução de preservação, depois uma embalagem com solução estéril, depois uma terceira embalagem vazia, tá? Além disso tudo, ainda vão a embalagem terciária, que a gente chama, que na verdade a gente nem costuma chamar de embalagem terciária, ela é uma caixa térmica, tá? Essa caixa térmica, ela está sempre preenchida com gelo, tá? Aqui está o ponto de fusão a 0 grau, mas no geral os órgãos são mantidos a temperatura de 4 graus Celsius, tá? Essas caixas térmicas, elas são controladas por termômetros internos, né? Então é uma função dos profissionais aí envolvidos, seja no transporte, seja na central de transplante, seja na equipe do centro cirúrgico, controlar a temperatura desse órgão, tá? E um outro detalhe importante, que não está citado aqui, mas que vale a pena a gente sempre reforçar, é que existe uma identificação, tanto na terceira invólucro, na identificação do órgão que foi, que foi captado, e também existe, na parte de dentro, né, da caixa, e também existe uma identificação com os registros mais importantes, que tipo de órgão, o horário da coleta, as iniciais do doador, tudo isso vai também numa ficha de identificação no lado externo da caixa, tá? E no caso das caixas serem transportadas por via aérea, que existe a possibilidade de ser captada num estado e enviado para outro estado, ela vai com uma coisa que se chama anexo, que vão algumas informações ali importantes, tanto de quem enviou aquele órgão, quanto de quem vai receber esse órgão no destino, certo? Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns líquidos de preservação. Esse aqui que eu trouxe para vocês, alguns são muito conhecidos da comunidade acadêmica, dos alunos, dos profissionais. Outros são um pouco menos, porque vão estar voltados ali a algumas especialidades, né? Tem alguns que têm funções mais específicas para um órgão, e tem outros que são um pouco mais genéricos, tá? Então, por conceito, líquidos de preservação são, como o próprio nome está dizendo, né, fluidos destinados à preservação das células do enxerto, tá certo? Então, o intuito é evitar a degeneração daquele órgão no período de isquemia fria, tá? A proposta é fazer com que reduza, né, a menor probabilidade a degeneração celular, tá? E por que se usa isso? Quais são os motivos para fazer isso, né? Primeiro, justificar. Os líquidos de preservação, eles são, na sua essência, colocados em soluções geladas, né? Os órgãos são colocados em soluções geladas por um motivo, que é reduzir a atividade metabólica. Então, o cálculo estimado é que se diminua 50% da atividade metabólica de um órgão a cada 10 graus centígrados que foram perdidos, tá? Então, quanto mais baixa a temperatura, menor a atividade metabólica, tá certo? Entretanto, a ênfase, né, a utilização melhor das soluções de preservação se dá entre tantos outros motivos. Eu selecionei alguns aqui pequenos para a gente falar,
mas são vários os motivos das soluções de preservação, porque o órgão, ao longo desse tempo, ele sofre uma série de danos ali, tanto pela hipotermia, pela acidose, enfim, uma série de outras questões que vão aparecendo, tá? Mas, quanto à hipotermia, uma vez que baixa a temperatura, existe uma depressão do ATP, né? E aí, como esse acabou repetindo aqui, né? E aí, como você tem uma depressão do ATP, o que você tem é uma desregulação da bomba de sódio e potássio, tá? E durante essa desregulação da bomba de sódio e potássio, era isso que devia estar escrito aqui, você tem um aumento das concentrações de sódio intracelular, tá? E uma vez que você tem um aumento da concentração de sódio intracelular, você vai ter uma das consequências da hipotermia, que é, no caso, o edema orgânico. Então, os órgãos, no geral, acabam ficando maiores do que o seu tamanho normal. Então, as soluções de preservação atuam com eletrólitos, uma das funções atua como eletrólitos para prevenir ou para retardar esse processo, tá? Além disso, sofre hipotermia, além disso, sofre acidose, enfim, uma série de outras mudanças que agora, como a gente tem um tempo um pouco mais reduzido, a gente não vai conseguir falar de tudo, tá? Aqui, um histórico, né, rápido sobre as produções dos líquidos de preservação, né? O primeiro líquido nos moldes que a gente conhece como soluções de preservação foi construído em 1968, né? Foi elaborado, produzido em 1968 por Belzer, né? um cirurgião, tá? Um ano depois, Collins descobre, né? Inventa uma solução também para perfusão. Então, na verdade, esses líquidos de perfusão, eles eram muito voltados para perfusão renal e cardíaca, tá? Renal e hepática, desculpa. E aí, em 1980, a Fundação Eurotransplante, ela faz uma adaptação da solução de Collins. Ela retira o magnésio da solução e ela transforma a solução de Collins numa solução adaptada pela Fundação Eurotransplante. Por esse motivo que essa solução recebe o nome de Eurocollins, tá? Em 1986, Belzer, mais uma vez agora em conjunto com a Universidade de Wisconsin, ela cria uma outra solução, essa sim com uma característica mais voltada para o transplante cardíaco, tá? E em 1994, a criação do Celsius, tá? É importante a gente ter em mente que, independente do ano em que elas foram utilizadas, elas têm algumas semelhanças, né, algumas questões em comum, e elas têm, na sua essência, uma utilização também parecida. Então, elas não são só parecidas do ponto de vista de composição, como elas ainda são usadas, na sua grande maioria, por diversas equipes em diversas condições. Certo? Bom, além disso, a gente precisa falar sobre modelos de preservação. Então, assim, quando eu digo para vocês que o órgão está dentro de uma caixa térmica no gelo, eu estou dizendo para vocês que ele está dentro de um modelo de preservação que é considerado estático. Então, o líquido de preservação é infundido dentro do órgão até o momento em que ele extravasa, então ele fica ali estático dentro do órgão, que o órgão também fica estático dentro da caixa térmica, tá? Isso hoje, a preservação estática, ela é amplamente utilizada no mundo inteiro, inclusive é a maior forma, a mais utilizada forma de preservar órgãos durante o processo de doação e transplante, tá? Tem suas vantagens, né? A vantagem é a maior praticidade, obviamente, e também o custo, que é bem menor do que o uso de outra estratégia, que é a da máquina de perfusão. Existem máquinas de perfusão para órgãos específicos, né? Rim e fígado são aí as máquinas de perfusão mais conhecidas, mais difundidas no mercado, tá? Existe uma relação direta, que a gente vai falar mais na frente, a melhores resultados, né, quando o órgão é submetido à máquina de perfusão,
Entretanto, exige um treinamento da máquina, tanto da equipe cirúrgica para instalar o órgão dentro da máquina, quanto da equipe de enfermagem, que geralmente faz a perfusão até o momento do implante, tá? E, obviamente, também precisa de uma vigilância contínua, uma vez que dentro da máquina se estabelece parâmetros, e cada vez que o parâmetro dessa perfusão não seja adequado, precisa ser feito um ajuste, em algumas situações até tendo a necessidade de abrir a máquina para fazer a manipulação do órgão com técnica estéril, obviamente. Bom, e aí muito se pergunta qual é a melhor solução de preservação, né? Existe uma solução melhor para qualquer órgão? Existem soluções melhores para um órgão específico? E aí eu trouxe para vocês alguns estudos para no final a gente concluir algumas questões sobre isso, tá? Então eu trouxe um artigo da Revista Nacional de Gastroenterologia, né? Um estudo de 2018, onde se realizou uma meta-análise com 15 artigos, né, foram incluídos nessa meta-análise, e houve uma comparação entre as 4 principais soluções que se utilizam hoje, né? Wisconsin, HTK, que no caso é o Custodiol, tá? Celsius e GL1, tá? E o que foi provado até então, né, o que foi constatado nessa meta-análise, é que não houve uma diferença estatisticamente significativa na utilização dos 3 principais líquidos de preservação, tá? Nos 4 principais, desculpa, tá? Os resultados eram muito semelhantes, tá? Então não houve uma melhora tanto no início das funções do enxerto, quanto de sobrevida. Um outro estudo falando sobre doações cardíacas e pulmonares também fez uma comparação com as 4 principais soluções que a gente falou anteriormente, mais outras 3 soluções que são mais voltadas para transplantes cardíacos e transplantes pulmonares, tá? Então, eles fizeram também análises com 9 estudos de transplante cardíaco e com 6 transplantes pulmonares, tá? Com 6 estudos pulmonares, tá? E chegou a solução de Wisconsin como a melhor para transplante cardíaco e Perfadex melhor para pulmonares e, obviamente, a união das duas, né, a fusão das duas soluções, quando, no caso, for necessário fazer um transplante cardiopulmonar, tá? E a respeito da função renal, aquele lá de cima o primeiro era, só para a gente esclarecer, o primeiro era transplante hepático, né? Acabou não entrou o título aqui. E depois, esse terceiro estudo aqui é um estudo sobre o comparativo entre as soluções para a função primária do enxerto renal, tá? E aí mostraram que essas 3 soluções, que são as 3 mais conhecidas, né, elas têm um risco menor de disfunção primária do enxerto após o transplante renal, em comparação com o Eurocólise. Então, no caso, a solução de Eurocólise para o transplante renal, nesse estudo, foi considerada um pouco pior em comparação às outras 3, tá? Agora, a grande curiosidade ou a grande relevância desse estudo, que foi um estudo de 2019, está no que eles entenderam que eles chamaram como suplementação medicamentosa. O que é isso? Colocar determinados medicamentos, colocar determinadas substâncias e enriquecer, entre aspas, as soluções de preservação, tá? Então, eles mostraram que a suplementação medicamentosa, eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui, protetores mitocondriais, o selênio e o propofol, eles indiretamente atuam numa melhora da função renal a longo prazo, tá? Então, existe uma listagem, lá no final tem as referências para vocês, se quiserem depois ter acesso a todos os estudos na íntegra,
eles falam ali especificamente sobre o que cada uma das substâncias podem melhorar no caso da função renal, tá? E aqui uma meta-análise também recente, que foi publicada no Brasil, né, um estudo nacional, para a gente também valorizar um pouco a pesquisa nacional. Foi também feita uma meta-análise, nesse caso, uma meta-análise comparando a máquina de perfusão em relação à preservação estática, tá? E nessa meta-análise, no início, eles chegaram em 84 artigos, e pelos critérios de seleção, usando a metodologia de Prisma, eles chegaram em 2 artigos só, onde caberiam fazer uma meta-análise, desculpa. Entretanto, nesses 2 artigos, o total de rins estudados chegava no N de 748. Então, um N bem significativo para estudo, tá? Tinha algumas curiosidades a respeito do estudo. A maior delas é que os doadores, né, porque desses 2 artigos, um artigo era nacional, o outro artigo era europeu, tá? E uma curiosidade relevante, que pode, de certa forma, não servir como viés, mas servir como um critério de análise, é que os doadores nacionais, eles levam, em média, 10 horas a mais de tempo, não de tempo de isquemia, mas de tempo de processo de doação, né? As cirurgias acontecem 10 horas depois do que as cirurgias dos países europeus. Isso tem como consequência, né? Como motivo, como causa, o tempo nosso de realização do processo, a manutenção, enfim, as questões logísticas que envolvam o nosso processo de doação e transplante no Brasil, tá? Mas o dado mais relevante que ele encontrou na análise foi que, de fato, a máquina de perfusão reduz consideravelmente a incidência da função retardada do enxerto em doadores com morte encefálica, tá? O estudo fez, obviamente, o N do estudo eram pacientes em morte encefálica, porque doadores intervivos você tem um tempo de isquemia ali quase zero, né? Então, não faz sentido instalar uma máquina de preservação, tá bom? Então, aqui, eu trouxe uma imagem para vocês de uma máquina de preservação renal, tá? Que o rim é instalado, tá? Existe embaixo uma superfície onde é colocada gelo para que o órgão possa ficar condicionado numa temperatura mais baixa, e num desses encaixes aqui se coloca a solução de preservação, e ela vai, de fato, perfundir como se fosse uma circulação ali, similar ali ao processo de uma circulação extracorpórea, certo? Então, o órgão fica ali sendo perfundido pela solução que fica recirculando dentro dele. E trouxe uma outra imagem aqui também, da mesma máquina, mas de uma versão diferente, para vocês entenderem os comandos, né? Eu disse mais cedo para vocês que existe um controle, né, uma vigilância, porque são parâmetros estabelecidos. Então, aqui você tem parâmetro de pressão, parâmetro de fluxo, de resistência e de temperatura. Então, você ajusta a pressão, o fluxo, de acordo com a resistência, e você controla a temperatura de acordo com a necessidade, ali, de acordo com o indicador. Todos esses alarmes aí todos esses parâmetros são monitorados por alarmes, né? Então, cada vez que foge ali de um parâmetro, ele avisa e indica o que precisa ser alterado. Legal? Aqui tem trouxe um quadro para vocês do mesmo estudo anterior chinês lá em cima, que falava sobre a temperatura, o método, as vantagens e os desafios e as aplicações, né? Então, você tem aqui o método, né? O estático, né? O método estático em superfície gelada, e aí quais são os órgãos utilizados. Aqui as vantagens, né? Que a gente já falou lá em cima especificamente deles, tá? E aqui os desafios, né? E aí, como a gente já também citou, o estático tem como principal
desafio o acúmulo, né, a disfunção metabólica, tá? E aqui, de curioso, que fica mais para frente, que os estudos estão avançando para que a gente chegue em situações onde você tenha máquinas de perfusão normotérmicas, né? Onde, então, no caso, você não precisa fazer com que o órgão passe pelo processo de hipotermia e todas as consequências que esse processo de hipotermia causa estariam eliminadas, o que, de certa forma, ia facilitar a vida do cirurgião e dos clínicos no processo de pós-operatório imediato, tá? Então, um resumo para a gente encerrar e concluir. Não existe um consenso sobre a melhor solução de preservação, tá? Existem diversos estudos, é uma gama enorme trouxe só um apanhado muito breve para vocês sobre isso. Então, existem resultados positivos e negativos com praticamente todos os tipos de soluções de preservação, tá? O que fica hoje dito, que fica hoje estabelecido, é que o menor tempo de isquemia é, de fato, o melhor indicador para resultados mais satisfatórios, tá? E uma outra conclusão da nossa apresentação é que, de fato, as máquinas de perfusão são mais eficazes na prevenção da disfunção primária do enxerto do que em comparação ao método estático de preservação, tá bom? Aqui são algumas referências utilizadas, tá, no trabalho. E aqui, mais uma vez, meu agradecimento, meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida, queira um pouco mais de informação, aprofundar um pouco mais no tema. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.